Olá, bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Central Ouro Minas. Graça e paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua família. Eu e a minha família, a família pastoral, desejamos a você uma semana muito abençoada, uma semana de vitória, de paz e que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração. Amados irmãos, eu quero falar hoje com cada um de vocês sobre o CCM, a classe de liderança. Bom, mas antes de falar sobre a classe de liderança, eu quero compartilhar com vocês uma devocional, a devocional que eu fiz hoje pela manhã. Eu estou lendo o livro de Atos dos Apóstolos, então quero compartilhar algumas coisas que aconteceram em um episódio da vida do apóstolo Pedro e do apóstolo João. E tem a ver com o nosso chamado e com tudo que vai acontecer na escola de liderança. Bom, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a partir do verso 1, eu vou resumir a história, porque a história ela se estende do capítulo 3 ao capítulo 4. Tá? Então diz assim: certa tarde, Pedro e João foram ao templo para participar da reunião diária de oração até às 3 horas. E quando se aproximaram, viram um homem coxo de nascimento ser carregado pela rua e colocado ao lado da porta do templo chamado Formosa, como era costume todos os dias. E quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem pediu-lhes esmola. Os dois olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O coxo prestou atenção neles, esperando uma esmola. Mas Pedro disse: não tenho prata nem ouro para você, mas o que eu tenho vou te dar. Em nome de Cristo, o Nazareno, ande. E com isso, Pedro tomou o coxo pela mão e o ajudou a levantar-se. Só até aí dá para a gente entender. Ali foi um momento de um grande milagre, né, no início do trabalho da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, em que algumas coisas me chamam muito a atenção e eu queria que você pensasse muito a respeito disso. A primeira coisa é o movimento de oração. Nós oramos durante 21 dias. A Bíblia diz que Pedro estava indo para uma oração diária, que era feita às 3 horas da tarde. Amado, as coisas só acontecem quando há oração. Se você se lembrar bem, você vai ver que o próprio Pedro estava orando, lá em Atos capítulo 12, 13, estava orando no terraço, e no momento da oração ele teve uma visão dos alimentos, né, sendo baixados pelo manto. Você vai se lembrar também que quando Ananias recebe o chamado para ajudar Paulo, o Senhor diz para Ananias: vá até a rua direita, procure Paulo, porque ele está orando. Você vai ver também no próprio livro de Atos, relatando que quando Pedro foi liberto da prisão, a igreja estava orando, né, enquanto Pedro estava sendo liberto. Ou seja, eu convido você a orar pela sua igreja, eu convido você a orar pela sua família, eu convido você a orar pelo crescimento da sua igreja, pelo crescimento multidimensional, né? Ou seja, pelo crescimento que vai trazer espiritualidade para a igreja, crescimento numérico, crescimento em serviço, impacto nas famílias, impacto na sociedade. Tudo isso é fruto de oração. Então, talvez seja muito comum e muito prático para a gente sempre esperar algo mais, mas sem fazer nada, né? Talvez seja comum a gente esperar que a igreja se torne melhor, que o pastor se torne melhor, que os membros se tornem mais acolhedores, mas eu mesmo não me prontifico a orar. Eu quero te dizer que tudo aquilo que está no seu coração, de dúvida, de medo, só vai ser consertado, só vai ser tratado à medida que você também se propuser a orar. Pedro e João participaram de um grande mover de Deus, de algo que era maior do que eles. Amado, Deus está chamando a Central Ouro Minas para algo que é maior do que o pastor, que é maior do que os líderes de célula, que é maior do que os líderes de ministério. Deus está nos chamando a fazer parte de um mover que Ele está promovendo no mundo, de talvez o último avivamento, o grande avivamento da história, talvez a última grande colheita da história. Eu quero te dizer que acredito sim que o fim está próximo. Talvez não na nossa geração, talvez uma ou duas gerações à frente, mas é nossa responsabilidade participar daquilo que Deus tem abençoado. Então, primeira coisa, você está orando por sua igreja, você tem feito a sua parte para que a sua igreja se torne uma igreja melhor? Se você não está fazendo, eu quero te dizer que Deus conta com as suas orações e você pode fazer isso. Se dedique em oração,
pela sua igreja. Coloque ali todas as suas reclamações, todas as suas dúvidas, todas as suas insatisfações, mas ore. Ore, porque as coisas melhoram quando o povo se dispõe a orar. O texto vai dizer que essa história se estendeu, as pessoas viram o milagre, reconheceram o homem coxo, então as autoridades vieram, prenderam Pedro, falaram para ele, para João, não falar em nome de Jesus, né? Prenderam ele até o dia seguinte, tiveram uma audiência com Pedro e falaram com eles, olha, nós não queremos que vocês falem mas em nome do Senhor Jesus. E aí Pedro e João responderam, cabe a vocês pensar se é correto ouvirmos os homens ou ouvirmos a Deus. Então eu quero também te desafiar a dar ouvidos ao que o Espírito de Deus tem falado na Central Ouro Minas. O que o Espírito de Deus tem desafiado você, né? E talvez essa pergunta que os apóstolos fizeram seja uma pergunta tão importante para os nossos dias, tão importante para mim como pastor, para você como ovelha. Que voz você tem ouvido? Você tem ouvido a voz de Deus ou talvez a sua própria voz, as suas próprias queixas, suas próprias insatisfações, suas próprias frustrações? Quais são as vozes que você tem ouvido? Pedro então fala, olha, o que é justo fazer? Ouvir a Deus, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amado, só realmente quem está com o coração endurecido não consegue ver o que Deus está fazendo no Ouro Minas. Nós somos um grupo pequeno, mas Deus tem levado um avivamento aos nossos corações, Deus tem falado aos nossos corações, eu tenho certeza que Deus vai falando ao seu coração também. Agora, outra parte da mensagem que me chamou muito a atenção é quando a palavra de Deus diz que quando eles ouviram Pedro falar com autoridade, ficaram abismados porque reconheceram que Pedro era uma pessoa humilde e letrada. E aí eu quero trazer a questão do CCM à tona. Amado, talvez você tenha dúvidas com relação ao CCM. Nós estamos reiniciando o trabalho em células. Por quê? Porque Deus tem colocado essa visão no coração da igreja. Mas talvez você esteja aí me ouvindo, vendo esse vídeo, e você ainda não se inscreveu no CCM. Eu quero te dizer o seguinte, talvez uma dúvida do seu coração seja se você é apto, se você sabe pregar, se você é uma pessoa irreverente, se você é uma pessoa descontraída. Querido, Deus faz a obra com quem Ele quer. Mesmo com pessoas simples e humildes, Deus pode fazer grandes coisas. A questão não é você, a questão é o que Deus vai fazer por meio de você. Então, eu quero que você entenda uma coisa, talvez você participando do CCM não quer dizer obrigatoriamente que você vai se tornar um líder de célula, você pode ser um líder auxiliar, você pode ser um anfitrião, mas você precisa aprender como é o trabalho, como funciona tudo numa célula para que as coisas sejam feitas corretamente. E aí, quem sabe lá na frente, o seu dom de liderança será despertado e você sim pode se tornar um líder de célula ou não, mas você pode ajudar numa célula. Então, a classe é para formar líderes, sim, mas ela não obriga ninguém a ser líderes, né? Se nós tivermos o nosso grupo, o grupo que a gente tem como alvo, serão formados um número determinado de líderes, um número determinado de líderes auxiliares, um número determinado de anfitriões. Então, talvez a dificuldade não seja você participar do CCM, seja você quebrar na sua mente, no seu coração, essas coisas que o diabo às vezes coloca na nossa mente, de que nós não somos capazes, que nós não podemos fazer, que nós somos humildes demais, que isso é para pessoas que pregam bem, que falam bem. Você vai ter todo o suporte para você desenvolver bem o seu trabalho com célula. Então, amado, não deixe que essas dúvidas tirem você do centro da vontade de Deus, daquilo que Deus quer fazer na igreja. Aquilo que Deus vai fazer que é maior do que eu e é maior do que você. Talvez nós esperamos que Deus faça grandes milagres em nossa vida, grandes milagres no nosso trabalho, mas quanto nós estamos dispostos a deixar Deus agir por meio de nós? Qual é a nossa disposição de sacrificar algo, talvez o nosso ego, talvez o nosso tempo, para que Deus abençoe a nossa igreja, me abençoe, use a minha vida para alcançar outras pessoas. Amados, diante daquele depoimento, né, a Bíblia vai dizer que antes disso, Pedro e João haviam dado testemunho, e só naquele segundo testemunho 2.000 almas se converteram a Cristo. Às vezes a gente não tem a noção do impacto das coisas que Deus faz. A gente não tem a noção.
Eu duvido que Pedro e João imaginavam que por um simples testemunho diante das autoridades, diante do povo, que 2.000 almas seriam convertidas. Não houve apelo, né? Não houve nenhum tratamento diferente, eles apenas disseram que tinham visto e ouvido. Amado irmão, nós vamos trabalhar no CCM para que você seja abençoado, para que a sua família seja abençoada, para que a arca da aliança de Deus esteja na sua casa. Então, por isso, eu desafio você, em nome de Jesus, a se inscrever, a participar do curso de liderança, a se preparar para abrir uma célula na sua casa, para ser um anfitrião, para deixar Deus falar, para deixar Deus agir, Deus escolher aquilo que Ele quer para a sua vida. Não é por força, não é por violência. Se você não quer participar do CCM, durante o período de CCM, a classe de integração vai funcionar com alguns dos irmãos que não estão inscritos no CCM. E aí você pode continuar ali a sua rotina de estudo da Bíblia e de bons livros e de bons estudos que também vão estar ali. Mas eu quero te dizer isso, nós estamos diante de um chamado de Deus de fazer algo, de participar de algo maior do que nós mesmos. O CCM vai nos preparar para isso, a igreja está caminhando para isso. E a igreja conta com você, porque afinal de contas, a Central Ouro Minas é a minha igreja, é a sua igreja. E nós temos que fazer todo o possível para que ela cumpra a missão de Deus nessa terra. Então, fique com esse texto, Deus pode usar a sua vida poderosamente. Não importa se você é humilde, se você não sabe falar, o que importa é que você esteja como o apóstolo Pedro, né? No capítulo 4, o texto vai começar dizendo: Pedro, cheio do Espírito de Deus. Você está cheio do Espírito de Deus? Se você está cheio do Espírito de Deus, Deus vai te usar para coisas novas e surpreendentes. Então, o desejo do pastor Júnior é que você tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana de oração por sua igreja, uma semana de oração pela classe CCM, independente se você vai participar ou não, uma semana de oração em prol da igreja que está em transição também, né, para viver uma igreja com propósito, uma igreja contextualizada, uma igreja que faça diferença na geração em que ela está. E isso vai trazer mudanças e grandes impactos na maneira de ser igreja. Então, que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana de paz, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.